Boa noite, pessoas que estão entrando. Oi, boa noite. Boa noite, tudo bem? Estou bem, e você? Tudo certo. Tá bom o meu Tá áudio conseguindo aí? me ouvir direitinho? Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá bom, pra mim tá perfeito aqui. Pra ti tá perfeito aí também? Para mim tá um pouquinho baixo o seu só. Vamos ver. Melhorou aí? Melhorou, agora melhorou. O pessoal Perfeito. está entrando aí. Boa noite. Boa noite, boa noite. Continua abafado aí? Deixa eu ver. Será que é o fone? Pois é, vou tirar e vou colocar de novo. Foi agora? Ah, agora melhorou Continua mais. abafado? Melhorou? Tá. Não, Devia agora tá estar bem, devia bem tá um claro. pouquinho, devia tá um pouquinho mal Ah, então conectado. tá ótimo. Melhorou para vocês também? Seguidores aí, alguém falou que tava abafado, mas acho que melhorou, porque aqui também melhorou Acho bastante. que melhorou. Então Então vamos lá? tá. Primeiro eu queria te agradecer o convite, muito obrigada. Vou me apresentar então. Meu nome é Larissa, sou Uhum. nutricionista, trabalho com nutrição e comportamento, gente. Trabalho com mudança de hábitos alimentares. Então eu não sou a nutri de dietas restritivas, nem nada do tipo. Adoro trabalhar comportamentos. Acho que uma das pessoas que eu mais trabalho junto é a psicologia, né? A psicóloga, porque, querendo ou não, eu tenho em mente que a obesidade, o excesso de peso, ele só é uma consequência de um problema maior, que geralmente é problemas de descontar na comida ou algo do tipo. Mas então, Jaque, adorei a ideia da gente bater um bate-papo mesmo sobre alimentação e ansiedade. Eu que agradeço, né, você ter aceitado o convite. Vamos aqui tentar ajudar um pouquinho do nosso público, que acredito que é algo que está ligado, né? E normalmente quando tem uma coisa, tem outra. Muitas pessoas não conseguem identificar, mas é bacana saber que você anda junto também com um trabalho psicológico, né? Porque acaba potencializando o resultado muitas vezes, né? Dependendo da demanda. É, sim, é. Geralmente, assim, a gente sempre trabalha junto, né? Acho que tu deve também ter bastante troca, porque quando a pessoa nos procura, muitas vezes ela tá nos procurando porque procurar a nutrição é quando chegou no auge do auge, né? Que ela tá realmente descontente com o corpo, quando ela tá realmente descontente com a alimentação dela. Então, eu pego bastante pacientes que chegam no auge do auge, muitas vezes pacientes que vieram de depressão, de ansiedade. E agora na quarentena a gente teve uma demanda maior. Eu sugeri Sim. esse tema da ansiedade porque eu acho que muitas pessoas estão comendo por ansiedade, principalmente agora por estar mais em casa, por estar. As pessoas estão querendo ou não descontando mais na comida para ter essa fonte de prazer, já que a gente perdeu os outros prazeres, né? Então eu acho que é um Uhum. assunto muito interessante a gente falar hoje. Sim, com certeza. É até interessante você falar isso, porque é algo que acontece também na nossa área, né, da psicologia. Muitas pessoas acabam deixando para procurar ajuda depois quando já está algo mais sério, né? Não é assim, não é um simples sintoma. Muitas vezes já é uma síndrome, algo que já se tornou patológico. E pelo que você falou, também acontece muito com a área de vocês, né? Muito, muito. Eu acho que as pessoas elas demoram um pouco a pedir ajuda, né? Principalmente acho que na Sim. psicologia, porque a gente tem ainda uma boa parte da população que considera que a psicologia não é para todos. E, na verdade, a psicologia deveria ser feita por todos, né? Todos nós deveríamos ter um acompanhamento psicológico, né? Para nós nos Uhum. entendermos melhor e entender o nosso contexto da nossa vida, né? Mas então, e quando a gente está falando sobre a alimentação, a gente queria muito salientar aqui para vocês que a gente só vai ter esses sintomas patológicos, eles vêm de uma má alimentação, né? A gente não aprendeu a se alimentar corretamente.
E ninguém nos ensinou isso, porque isso não foi ensinado por nossos pais, não foi ensinado na escola. Então a gente traz os hábitos que a nossa família tem para nossa alimentação. Então, quando a gente tem uma alimentação desregulada, a gente tem uma produção de hormônios desregulados. E isso interfere total no nosso intestino, no nosso cérebro, em tudo, né? Então, uma alimentação desregulada acaba por acarretar outros sintomas, né? Sim, querendo ou Então, não, eu... pode falar. Então, você Teu áudio falando tá um aí, pouquinho atrasado para mim. o seu também. Mas eu tô Agora te eu não sei ouvindo. se é o meu que tá atrasado ou o seu. Mas pode continuar a sua linha de raciocínio. Lari, Caído aqui, desculpa. Tô te ouvindo. Tá me agora ouvindo? voltou. Voltou, tinha Então, travado. a gente quero falar um pouco desse comer, de descontar na comida as emoções, né? A gente recorre à comida, a gente recorre a descontar na comida exatamente para a gente ter uma fonte de prazer. Então, eu sempre oriento os meus pacientes que eles tenham outras fontes de prazer que não seja só alimentação. Porque o que que ocorre? Quando a gente ingere grandes quantidades de carboidrato, açúcar, né, que a procura por doce é muito grande agora, a gente tem Uhum. produção muito grande de insulina, que acaba, né, dando aquele pico de glicose, que nem eu brinco, e aí dá aquela felicidade e depois tá jogando triptofano pro nosso cérebro, né, que é nossa, vamos lá, tudo bem, ok, mas dá aquela baixa. Então, por isso que a gente sempre, essa baixa vai ser o que vai fazer a gente recorrer novamente aos alimentos. E sempre assim, vira um ciclo vicioso, né? A gente tem que cuidar muito a questão, eu não sei se tu quer falar que a gente tinha combinado da questão da fome fisiológica e a fome desculpa, a fome fisiológica e a fome emocional. Não sei se tu quer falar algo, deixa que eu fale. Não, pode falar também, eu vou complementando se eu lembrar de alguma coisa diferente. Tá bem. Então, a gente tem dois tipos de fome, né? Primeira coisa que a gente tem que, quando o paciente chega para mim, a gente trabalha duas coisas. Um eu explico os tipos de fome, que a gente tem a fome fisiológica, que é aquela fome que a gente sente a salivação, que a gente sente barriga roncar, que a gente sente aquela questão de baixa energia, de estar mais cansado, prostrado. Essa é uma fome fisiológica, tá? Que é realmente quando a gente deveria realmente se alimentar. E tem a fome emocional, que ela é dividida em outros tipos de fome que eu não vou me salientar aqui. Mas a fome emocional é aquela fome que a gente está ali com os amigos e quer comer, a gente tá triste, quer comer, a gente tá na TPM, quer comer, a gente recorre à comida para nos abraçar. Literalmente, que nem eu brinco, a comida abraça a gente, mas a comida não deve abraçar sempre a gente. A gente tem que ter outros meios, outros recursos aí. Para isso, a gente entra com a terapia. E quando a gente tem uma pessoa que recorre muito à comida, é muito difícil a gente tratar essa pessoa sozinha. A gente precisa de um aliado junto, porque a gente precisa saber identificar o porquê, qual o sentimento que te leva a comer desse jeito, saber identificar e saber o que fazer com esse sentimento. Porque só identificar ele a gente não consegue. Quer complementar alguma coisa da fome emocional, fome fisiológica, da tua parte de terapia? Sim, eu ia falar justamente isso, né? Porque o seu trabalho anda em conjunto, bem nessa parte fica muito claro isso, né? Porque às vezes a pessoa quer modificar a dieta, quer fazer um cardápio, mas muitas vezes ela não consegue seguir. Justamente porque tem questões psicológicas por trás, né? De onde que vem certa, pode dizer, uma ansiedade. Às vezes o paciente pode relatar, eu comi isso, comi aquilo porque eu estava me sentindo muito ansioso. Mas por que que você tem essa necessidade de descontar na comida muitas vezes, né? De onde que está faltando esse prazer? Porque muitas vezes eles buscam na comida esse prazer realmente, que não tem em outras áreas da vida, que deveria ter, né? Seria o adequado e equilibrado também. Aí acaba acontecendo isso. Isso. E é bem bacana você falar que trabalha em conjunto. Não, isso a gente tem que trabalhar,
porque é muito difícil, o paciente precisa aprender a lidar com esse sentimento, porque todos nós vamos ter dias que a gente vai estar um pouco mais deprimido, não é deprimido de depressão. A gente tem oscilações, querendo ou não, de humor, então, não bruscas, né? A gente tem oscilação de humores, então os dias que a gente está mais deprimido, os dias que aconteceu alguma coisa ruinzinha, o dia que não deu certo para nós, a gente vai descontar a comida. E tudo bem, só que a gente tem que saber que a gente está descontando na comida. O primeiro passo é identificar, de tu saber, olha, tô comendo isso porque realmente isso me abraça, isso me conforta. Esse é o primeiro passo, é saber identificar. Depois que eu soube identificar por que que eu estou assim, por que que eu fui até a comida, por que que eu fiz isso, e aí a gente vai desmistificando esses sentimentos, né? Aí a gente tem que entender o porquê dos sentimentos, aí vem a parte da terapia, né? Mas eu separei aqui alguns alimentos em relação à ansiedade, né? Mas eu quero falar um pouquinho mais sobre o comer transtornado, que é aquele comer que a gente acaba comendo. Opa, tá dando um eco o teu áudio aqui pra mim. Deu. Melhorou? Esse comer melhorou. A gente tem o comer compulsivo e o comer transtornado, né? No comer compulsivo, que eu acho que é bom a gente falar, porque eu acho que muita gente que tem ansiedade tem esse comer compulsivo, que é comi, 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 vi, tô vendo, tô comendo, tô vendo, tô comendo, tô vendo, tô comendo, e quando eu ver, eu já comi. O relato maior é assim, quando vi, eu já comi. Nesse comer, a gente tem a questão do saber parar, né? Saber sair do piloto automático. Acho que isso é uma das coisas que a gente tem que colocar em todas as áreas da nossa vida. A vida é tão corrida, a gente brinca que o dia às vezes deveria ter mais do que 24 horas para a gente conseguir fazer tudo que a gente deveria realmente fazer. Então a gente precisa aprender a sair do piloto automático. E a gente só consegue identificar que a gente está comendo emocional, que a gente está comendo transtornado, que a gente está um pouquinho mais compulsivo quando a gente sai do piloto automático. E para sair do piloto automático é mais contigo do que comigo, né? Mas para sair do piloto automático é muito difícil mesmo, assim. Eu vejo que os meus pacientes custam a sair do piloto automático. Fala um pouquinho sobre como é para sair desse piloto automático. Então, tá pausando um pouco o meu vídeo. O seu tá normal, o meu tá normal para você? Tá pausando um pouco também. Como é que estão para vocês? Acho que a nossa internet tá em conflito aí, coisas de ao vivo, hein? É. Normalmente Mas por essa mim a gente questão segue assim, do tranquilo. piloto. Não, vamos continuar. Essa questão do piloto automático, hoje em dia, na nossa correria do dia a dia, é muito comum, né? Muitas pessoas acabam fazendo isso e muitas vezes vão parar só quando já tem alguma doença instalada, algo que está prejudicando, algum sintoma que realmente está prejudicando e a pessoa fala, agora não tem mais jeito. Eu tenho que procurar ajuda para ir para terapia. Estão falando aqui que está normal. Então, acho que é só o nosso mesmo que está em conflito. Que bom que para vocês está normal aí. Deixa eu ver. Para mim não tá aparecendo os então, nessa questão. comentários. Para você não aparece? Não, mas tudo bem. Pode continuar. Então, aí essa questão do piloto automático é muito comum também quem tem ansiedade, né? Porque normalmente quem tem ansiedade não consegue prestar atenção no que está fazendo naquele momento. Muitas vezes ela tá ali almoçando, não sabe nem o que está comendo. Muitas vezes não sente nem o gosto da comida, porque já está pensando, depois eu vou ter que fazer isso, depois eu vou ter que fazer aquilo, e amanhã eu tenho que fazer isso, isso e isso. Então, muitas vezes ela acaba comendo, não se saciando, muitas vezes você pode falar melhor dessa parte, né? Porque não está prestando atenção, não está no momento presente. Isso é muito comum em quem é ansioso. Um simples fato de ir tomar banho. Quantas pessoas vão tomar banho que às vezes nem sente a água no corpo? Sabe, você se permitir entrar embaixo do chuveiro e sentir mesmo a água descendo, um momento seu. Muitas pessoas não conseguem parar para isso. É aí que a gente tem que chamar atenção e acender uma luzinha, né? Opa, alguma coisa tá errada. Se você tá no piloto automático, uma hora o corpo vai falar, ei, vamos prestar atenção aqui, que não é assim, né?
O intuito também dessa live é conscientizar cada vez mais as pessoas antes de chegar a um ponto que, assim, ou eu procuro ajuda ou eu procuro ajuda. Muitas vezes a pessoa pode fazer um tratamento sem ter que chegar nesse ponto, né? Ser algo mais leve. É igual eu falo na terapia. Tem muitas pessoas que procuram psicoterapia com a necessidade de medicamento, porque já foi adiado por muito tempo, os sintomas já ficaram mais sérios, né? E muitas vezes precisa da ajuda de um medicamento para ajudar ali na química do cérebro. Mas nós não precisamos que chegue nesse ponto, né? Exato. E voltando para a questão de ter atenção ao comer, né? Vou dar algumas dicas para quem está aqui de ter atenção ao comer. Acho que a primeira coisa é identificar os teus sinais de fome. Como é que são? Os sinais de fome, se é salivação, barriga roncando, não esperar estar com muita fome, ultrapassar aquela fome, de dizer assim, meu Deus, tô com aquela broca na barriga, que nem eu brinco, né? E não esperar chegar nesse momento. Vai lá, serve, sentiu fome? Pode ser fome leve? Serve. Olha o teu prato. E uma coisa que eu comecei a notar é que as pessoas misturam a comida ao comer. E eu peço para meus pacientes, não misturam. Assim, ó, não mistura a comida, porque quando tu olha a comida, tu tem que saber o gosto do feijão, tu tem que saber o gosto do arroz, tu tem que entender cada gosto. Porque se tu mistura, tu já nem sabe mais o que tu tá comendo, entende? Então, só o fato de tu misturar, tu já começa a prestar atenção um pouco maior pro teu prato. Tô ali comendo, mastiga várias vezes. Sente o cheiro da comida, sente o gosto, sente a consistência da comida. Vai mastigando devagar. Eu sei que é muito difícil. Eu sei que para quem come muito rápido é muito difícil. Eu sei que tu vai dizer assim, nossa, que saco. Mas tu precisa aprender a sair do piloto automático na tua refeição. E isso vai te ajudar com que tu coma menos, porque tu vai te saciar mais rápido. Quanto mais tempo a gente demora para fazer aquela refeição, menor vai ser a quantidade que a gente vai comer, geralmente. Porque o que acontece? O nosso cérebro leva em torno de 20 minutos para entender que a gente está comendo. E muitas pessoas, eu até vou perguntar para quem está aqui online, quanto tempo leva para tu almoçar? Quando tu vai lá e te serve, em quantos minutos tu come? Aí tu me diz quantos comentários vai vir aí. Porque eu não consigo acompanhar aqui. Mas quanto tempo leva? Porque geralmente as pessoas... Pode falar. Depois eu vou ler um comentário que tem aqui. Geralmente as pessoas comem em 10 minutos um prato de almoço e não deveria ser assim. E a gente come na frente do computador porque a gente está trabalhando, a gente come rápido, a gente engole a comida. E é aquela coisa que eu brinco sempre, né? Se é tão prazeroso comer, se é tão gostosa aquela comida, por que que tu precisa acabar com ela rápido? Por que que ela precisa ir rápido? Aproveita aquela comida. Larga os talheres na mesa. Olha para quem está comendo contigo. Conversa também ao comer, né? Que é dar uma pausa na mastigação. Uma vez até falando com uma paciente, ela falou para mim assim, nossa, eu comi tão rápido o churrasco que doía minha mandíbula. Doeu a mandíbula de tanto que ela mastigou rápido, assim, sabe? Então, isso é Eu falei para ela, ó, não, peraí, vamos prestar atenção na hora de comer. E às vezes as pessoas engolem a comida. Mas pode falar o comentário que tu leu aí. E entra no que nós estamos falando, né? A questão de não prestar atenção e não estar presente no momento presente, né? Está sempre pensando, provavelmente se a pessoa está pensando em alguma coisa, porque ela não está prestando atenção naquilo. Eu vou ler o comentário aqui. A Fernanda colocou, no meu caso, eu fico tão ligada no que estou pensando que esqueço até de me alimentar. Tem dias que faço apenas 2 refeições. É muito difícil conseguir se desligar. Nesse caso, eu te oriento que tu coloque para despertar o celular. Coloque para despertar e faz assim, tudo bem, tem gente que não vai sentir fome para comer de 3 em 3 horas, então tu não precisa. Mas assim, senta e olha, eu geralmente sinto fome neste horário. Sinto fome no meio da manhã, sinto fome no meio-dia, sinto fome da tarde e de noitezinha. 4 refeições.
Ah, é em torno das 10 horas da manhã, em torno da 1 e das 4 e das 9. Anota e põe para despertar. Porque realmente tem muita gente que tá tão no piloto automático que acaba não comendo. Ou o que que acontece, né? Tô no piloto automático, não fiz nenhuma das minhas refeições. O que que eu vou fazer? Eu vou lá e vou comer tudo que eu deveria ter comido num dia, numa refeição só. Me desconectando total com os meus sinais. Desconectando total, tô totalmente desconectada. A Uhum. pessoa que faz isso, ela tá totalmente desconectada. Ela tá vivendo no piloto automático totalmente, né? Olá, e o que que você acha da questão de comer de 3 em 3 horas? Como que tá hoje isso na nutrição? Eu acho que para muitas pessoas ainda funciona. Para muitas pessoas, porque algumas pessoas não conseguem identificar os seus sinais de fome e saciedade. Eu trabalho muito com a questão de identificação desses sinais. Então, algumas pessoas acabam por fazer 3, 4 refeições por dia e tá tudo bem. Assim como tem pessoas que fazem 6 refeições por dia. Varia muito. Não é uma regra te dizer é o melhor comer de 3 em 3 horas. Para algumas pessoas é, porque elas não conseguem identificar esses sinais, então elas acabam não descontando nas próximas refeições. Eu vou ter que espirrar, desculpa, gente. Fique à Não, vou vontade, precisar não. saúde. Obrigada. Faz parte. E aí, varia muito, não é uma regra. Pode ser que para ti funcione, para mim não funciona, pode ser que para mim seja muita comida. Eu sou uma pessoa que eu gosto de beliscar. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de sentir a sensação de estar cheia. Então eu prefiro fracionar durante o dia. Eu acho que eu faço 6 refeições por dia. Mas é assim, de pouquinho em pouquinho. Uhum. Eu vejo que isso modificou um pouco, né? Eu acompanho alguns nutricionistas, de vez em quando eu vejo uns vídeos também. Essa questão de 3 em 3 horas antes parecia que era uma regra, né? Tinha que comer de 3 em 3 horas. E hoje parece que está modificando isso, né? É até interessante você falar essa questão que pode servir para quem não consegue identificar os sinais do corpo, né? Porque normalmente vai ter um vazio, tem gente que sente um cansaço, dor de cabeça, vai depender, né? E tem muita questão de que pessoas com um excesso de peso grande, pessoas obesas, elas não conseguem identificar esse sinal de fome e saciedade porque eles já têm o hormônio desregulado. Então, são pessoas que geralmente não vão conseguir identificar. Então, a gente organiza primeiro a alimentação, mas sempre orientando, olha, presta atenção se tu tá com fome antes de comer. Como é que eu vou sentir? Tem muita gente que tá comendo por comer. E a gente não precisa comer por comer. Sentiu fome, come, não comer. Não existe mais uma regra, né? E eu acho que a nutrição toda tá mudando isso, né? A gente precisa olhar com outro olhar, que nós somos diferentes, cada organismo é de um jeito, então vai ser diferente para cada pessoa. Sim, e até a questão de identificar se essa fome é fome física ou fome psicológica, né? Se é uma fome física, normalmente vai ter reações no corpo, né? Seu estômago vai fazer um barulho ou não, vai sentir um vazio. E quando é psicológica, normalmente surge de repente, né? E essa vontade de comer é sempre algo específico. Por exemplo, você acabou de almoçar, aí Sempre. vem aquela vontade de comer um docinho. A pessoa não tá com Exato, fome. é bem assim. É uma fome psicológica ali, Isso. emocional, né? Um desejo de algo específico naquela hora. Isso, e eu falo que assim, né? Não é errado a gente comer quando a gente está com fome emocional. É errado a gente comer e não identificar que a gente está comendo porque a gente está com fome emocional. Não identificar, se culpar porque comeu, né? Então, assim, tudo bem, tá, comi aqui. E a gente pode, sim, sentir aquela vontade, olha, hoje eu não tô muito bem, vou ali, vou fazer minha pipoca, um brigadeiro. Mas não precisa extrapolar comendo aquilo ali. Come com atenção, vai lá, mastiga, sente o sabor, sente o cheiro, sente a consistência, a mesma coisa. E outra coisa que eu oriento também é não sirvam em pratos grandes. Principalmente quando é fome emocional, não sirvam em pratos grandes. Sirvam em porções pequenas, comam, comi, presta atenção. Olha, quero um pouquinho mais, não quero, porque geralmente quando é a fome emocional não tem sinais fisiológicos, a gente consegue
identificar e comer um pouquinho menos. Uhum. Aí entra a questão do Né? autoconhecimento, né? Para a pessoa se conhecer para poder identificar Isso. se essa fome é emocional ou se essa fome é física, né? Porque muitas vezes a pessoa pode chegar cansada do trabalho, não sei, teve um dia estressante. Estresse é uma coisa que contribui bastante para isso, né? A pessoa teve um dia estressante ou quer se recompensar por algo. Fala, não, eu vou comer essa barra de chocolate porque eu mereço. Eu tive um dia estressante, tive um dia, não sei, cansativo. Poderia ter feito isso, poderia ter Uhum. feito aquilo. Então, muitas vezes a pessoa acaba também compensando na comida, né? Essa fonte de prazer. E aí também entra o processo de terapia, né? Identificar por que que não está tendo essa fonte de prazer em outros aspectos da vida que a pessoa tem que estar colocando na comida, né? Onde que tá faltando isso? O que que tá errado? Aí entra o processo de autoconhecimento. Eu vou ler para você um comentário que fizeram aqui. A Duda Figueiredo, ó, acho que será que é sua parente aí? É, Depois que a é. Larissa me falou sobre saborear mais o chocolate, eu acabei diminuindo a quantidade que eu como, porque eu aprecio mais o sabor. É bem o que você estava falando, né? Exato. A gente até brinca, né, na nossa. Eu tenho um grupo de emagrecimento para mulheres. E nesse grupo de emagrecimento para mulheres, a gente faz a meditação do chocolate. Que é, pega o quadradinho de chocolate, coloca na boca, mas durante 5 minutos, 4 minutos, tu não vai mastigar ele. Tu vai deixar derreter, tu pode mexer com ele na boca, respirar, mas tu não pode mastigar ele. É proibido mastigar. Chocolate foi feito uma coisa, gente, que ele não foi feito para a gente mastigar. O chocolate não foi feito para ser mastigado, ele foi feito para ser derretido. O dia que eu contei isso pela primeira vez no grupo, que a gente tinha 50 mulheres, uma até brincou assim: nossa, mas eu briguei a vida inteira com meus filhos, que eles ficavam brincando com o chocolate, que eles não mastigavam. Então, não, não é isso. É que nós, quando somos pequenos, a gente já vem nato identificando nossos sinais. A gente sabe a hora de parar de comer, a gente sabe a hora que a gente vai ter fome e a gente sabe apreciar o alimento. Quando a criança tá lá brincando com aquele brócolis que tu deu, né? Que ela tá simplesmente olhando, não sei o que, ela não tá brincando com o alimento, gente. Ela tá apreciando o alimento, coisa que nós, adultos, deveríamos fazer. Olhar a cor do alimento, sentir o cheiro do alimento. Então, assim, isso é uma coisa que geralmente tem mães aqui, né? E aí eu sempre gosto de salientar. Não briguem com seus filhos porque eles estão brincando com a comida. Eles estão apreciando o alimento de uma forma diferente que a gente não tem mais. A gente perde essa inocência, querendo ou não, com a alimentação, né? Sim, porque eles Mas acabaram, é eles não isso. entraram no piloto automático da vida adulta, né? Eles conseguem apreciar e fazer toda essa questão. Exato. Perguntar aqui para você, Larissa, qual exercício tu sugere para identificar os nossos sinais? Acho que seja os sinais de fome, né? De fome e saciedade, isso. Qual exercício que eu acho interessante? Acho que é esperar sentir fome. Porque as pessoas falam pra mim, eu não consigo saber a hora de parar de comer. Só vai saber a hora de parar de comer quando tu aprender a hora de começar a comer. Então, teus sinais de fome pode ser, é muito diferente de uma pessoa para outra. Mas, realmente, esperar sentir a fome. O que é esperar sentir a fome? Dar uma pausa, comi, dei aquela pausa, agora eu vou esperar que não é esperar que a cabeça doa ou que a barriga ronca até é esperar tu sentir aquele vazio no estômago, aumentar a tua salivação, começar a pensar um pouco mais em comida, que a gente começa assim, tô com fome. Sabe aquela sensação levezinha do tipo, peraí, tô Uhum. cansada, não perde a concentração. Isso são um dos poucos sinais que a gente pode identificar. Quando a gente tá, tu sabendo identificar esse sinal de fome, sabendo comer com atenção, tu vai identificar a tua saciedade. Então, o exercício é estar presente no momento. Estar presente no momento na hora da fome, estar presente no momento na hora da comida. Acho que isso é um dos principais exercícios para a gente conseguir identificar. E é bacana que tudo que Mais nós uma. estamos falando
eles estão se conectando, né, e falando exatamente isso, são coisas que acontecem no dia a dia, né? Ela Exato, também são coisas que perguntou, acontecem no dia a dia. pode falar? Pode falar. Quais alimentos são essenciais de se manter nas refeições? Acredito que seja as refeições principais, é que eles estão perguntando. Acho que todas as nossas refeições, se possível, a gente tem que ter todos os grupos alimentares. Então, proteína, carboidrato e gordura. Café da manhã, montar nessa mesma ideia. Café da tarde também, almoço, janta. Então, conseguir ter um pouquinho de cada grupo alimentar. Eu separei aqui alguns alimentos que ajudam na questão da ansiedade e alguns alimentos que prejudicam, tá? Primeiro eu vou falar do que prejudica, o que piora a ansiedade, né? Falando em alimentos, a gente vai ter alimentos ricos em carboidratos refinados, que são... não tô dizendo do arroz branco e da massa e da batata. Tô falando daquele bolo com bastante açúcar também. Tô falando de alimentos aquele prato só com massa, aquele prato só com arroz, sabe? Então, assim, alimentos com alto índice glicêmico não favorecem. Por quê? Porque eles deixam a gente mais prostrado. Eles fazem uma digestão mais lenta. Então, isso não é muito bom. Alimentos com fritura, excesso de açúcar e excesso de carboidrato não é recomendado para quem é muito ansioso, tá? Sempre é recomendado que a gente utilize um açúcar menos refinado possível, né? Então, açúcar mascavo, açúcar demerara, alimentos integrais ao invés de alimentos brancos, né? E é isso. Aí eu separei aqui alguns nutrientes em específico que fazem bem para o cérebro, para quem tem depressão, para quem tem ansiedade, que são os alimentos fontes de magnésio. Há vários estudos comprovando, tá? Alimentos fontes de magnésio e complexo B. Magnésio a gente tem nas sementes de girassol, sementes de abóbora, nozes, castanha, tudo isso é fonte de magnésio, tá? Também a gente tem alguns folhosos verdes que são fontes de complexo B. Então, assim, eu sempre brinco, todos os dias vocês têm que comer um folhoso verde, que é espinafre, couve, agrião, deixa eu ver o que mais eu anotei aqui, rúcula, tudo isso a gente tem que ter pelo menos um desse alimento todos os dias. Ou a couve, ou o espinafre, ou agrião, um folhoso verde escuro. A gente tem que ter isso no nosso prato, gente. Isso é questão de cognição. É melhor para o nosso cérebro. A gente precisa ter essas fontes de complexo B na nossa alimentação. Alimentos fontes de magnésio são as sementes. Então, a gente tem que inserir. A gente tem... existe, querendo ou não, um preconceito com as sementes. Mas eu sou viciada em sementes. Então, se for olhar, assim, meus pratos, eu adoro colocar. Geralmente, elas têm uns gostinhos mais adocicados. Então, tu consegue colocar sementes nas saladas. Tu consegue colocar sementes nos smooths, que a gente fala, nas batidas. Assim como salpicar por cima de qualquer outro lanche a gente consegue. Da fruta, enfim, é maravilhoso. Alimentos fontes de vitamina C, tá? A vitamina C, ela ajuda a gente a baixar o cortisol. Quando a gente diminui o cortisol, a gente tem um menor estresse, consequentemente uma menor ansiedade, porque geralmente a ansiedade vem do estresse pelo futuro, né? Então, Sim. alimentos fontes de vitamina C, que são os cítricos. O que é? Limão, bergamota, né? Que eu não sei como é. Tu é daqui do sul, não, né? Não, sou de São Paulo. Como é que chama a bergamota aí? Bergamota? O que é bergamota? Não conheço. A bergamota, mixa, acho que é. É como Oi? se fosse a laranja em gominhos. A mexerica, acho que é. É, mexerica. Isso, bergamota, mexerica, Mexerica. Aí chama. laranja, Bergamota é o nome goiaba. científico ou é o nome daí mesmo? É o nome daqui, eu acho. Ah, Acho que é o nome daqui. Aqui é bergamota. Mas alimentos cítricos, tá? Abacaxi também, goiaba, morango também. Então, assim, tudo aqueles alimentos mais azedinhos, eles são fontes de vitamina C.
A banana, ela é riquíssima em triptofano. Então, assim, eu sempre brinco que a alimentação para quem tá um pouquinho prostrado é a banana com chocolate, gente. Chocolate, sempre que possível, o maior teor de cacau possível. Então, assim, ó, 70% para cima. Não gosto. Começa com 40%, começa com 50% e vai assim aumentando. O cacau em si, eles têm muitos benefícios, tá? Muitos benefícios. Só que a gente tem que utilizar esses benefícios que não contenham tanto açúcar assim. Então, É uma eu questão de indicaria para uma reeducação, pessoa né? reeducação, aprender a comer corretamente. Uma pessoa que Sim. quer ter uma alimentação saudável é focar em alimentos integrais, consumir frutas todos os dias, gente. Não interessa se tu não comeu bem no sábado, no domingo, na sexta-feira. Fruta todos os dias para nossa saúde intestinal. Nosso intestino é nosso cérebro. E quando a gente brinca que a gente é o que a gente come, a gente é o que a gente come, literalmente, porque o nosso corpo reflete a falta de alguma coisa. Então, a nossa pele reflete a falta de algum nutriente ou excesso de alguma coisa, o nosso cabelo, a nossa unha, isso esteticamente falando. Fora por dentro, né, gente? A questão de cognição, tudo isso. Eu te interrompi, desculpa. Não pode. Já concluiu? Já concluí. Essa parte sim. Então, eu ia falar justamente essa questão da alimentação, né? Que muitas pessoas acabam procurando porque reflete no externo, né? E muitas vezes a parte psicológica não reflete no externo, só quando já tá naquele grau assim mais elevado. E a questão que você estava falando, eu pensei em uma coisa, só que fugiu na mente. Deixa eu ver aqui. Pode continuar que eu vou procurar ela de novo. Mas então, gente, as pessoas acham muito difícil uma alimentação saudável ou cara. E ela não é. A alimentação saudável não é aqueles mil e uns snacks caríssimos que tu vê nas lojas de produtos naturais. A alimentação saudável é aquilo que nossos bisavós comiam. Então, é arroz, feijão, tudo que vem da terra, né? Então, isso faz base de uma alimentação saudável. Lembrei o que eu ia Não falar. lembrou? A questão do chocolate. Lembrei. A questão do chocolate. Eu sou uma prova viva do que você falou, né? De hábito. Eu sempre gostava daquele chocolate docinho, né? Que é, assim, pura gordura. Aos poucos fui acostumando a comer um pouquinho mais amargo. 40, 60. Hoje eu já como 80, que praticamente não comeria nunca, porque você só sente mais o gosto do cacau ali, né? Então, realmente é uma questão de reeducação alimentar. Muitas vezes as pessoas têm muito preconceito e acham que vai modificar as coisas da noite pro dia, né? Não existe uma fórmula mágica. Isso também que eu estava pensando enquanto você estava falando, né? Exato. Muitas pessoas chegam na consulta, acredito que até na sua consulta também, na área de vocês, com isso de vem a vida inteira se comportando de um jeito, se alimentando de um jeito, e acham que em uma semana, às vezes até um dia, dependendo da ansiedade da pessoa, tudo vai modificar. E não é assim, né? Tem um processo, tem toda uma reeducação, igual na terapia também, né? Muitas pessoas acham que vão lá 2 dias assim e já tá tudo bem, já vou resolver todos os problemas da minha vida. Exato, isso eu até ia dar voltando só do chocolate para falar assim, não, vocês não precisam abolir aquele chocolate ao leite. Só escolham um ao leite que tem uma lista de ingredientes um pouco melhor, que o ingrediente não seja só açúcar, tá? Então, escolham um ao leite que vocês gostam e mesclem. Um dia meio amargo, um dia, né, variem mais a alimentação de vocês, né? Vocês precisam disso. A nossa alimentação precisa ser variada de várias coisas, de vários tipos de frutas, vários nutrientes. E agora eu me perdi o que a gente tinha falado antes, que eu quis voltar no chocolate. Da questão de querer resultados rápidos, né? As pessoas, elas levam anos para ganhar aquele X peso e querem perder em dias, semanas. E por isso que vocês não conseguem, tá? Porque vocês esperam que seja da noite pro dia.
E não é assim. A gente tem que querendo ou não, a gente tem que fazer trocas progressivamente. Eu sempre brinco que a pessoa chega para mim e eu não dou um plano alimentar lindo, perfeito, maravilhoso. Eu dou um plano para ti. Um plano que eu sei que tu vai conseguir seguir até a nossa próxima consulta. Então, eu faço trocas inteligentes. Primeiro, a gente muda a qualidade da alimentação. Primeiro, a gente organiza, depois, a gente muda a qualidade. E, por último, a gente pensa em quantidade, né? Então, o emagrecimento ele é uma mudança do que a gente altera isso, né? Então, não tem como ser do dia para noite. Não vai funcionar. Se tu acordar hoje e tu comeu hoje uma tranqueira, que nem a gente brinca, comeu uma coisa que tu considera uma tranqueira, foi lá e comeu. Tá, beleza. E aí tu vai chegar amanhã e vai acordar. Hoje vai ser diferente, então eu vou tirar tudo. Vou tirar o carboidrato, vou tirar tudo que eu como. Tu não vai conseguir seguir, não vai conseguir porque é uma coisa muito restritiva e coisas restritivas não se sustentam por muito tempo, no máximo 30 dias e olhe lá. Vai ter resultado? Vai, mas o efeito rebote vai ser enorme, fora do que como o cérebro entende restrição, né? O cérebro, ele não sabe que tu tá restringindo porque tu quer ficar bonita, linda, maravilhosa. O cérebro acha que tá te acabando comida. O que ele faz? Essa Vou questão de ser estocar, muito vou estocar, vou radical, né? estocar. Isso. Vou estocar, vou estocar e vou estocar, porque eu não sei quando essa pessoa vai comer de novo. Então, não se restringam, porque o teu cérebro não entende assim. Teu cérebro entende que tá acabando Sim. comida no mundo. O seu vídeo tá congelando um pouquinho, então às vezes se eu demorar para responder é por isso, tá? Tá bom. Tá. É igual eu sempre falo para os meus pacientes, né? Que muitas vezes eles chegam no consultório falando, eu tenho ansiedade. Como que eu faço para acabar com a minha ansiedade? Porque normalmente quem tem ansiedade patológica, assim, odeia ter ansiedade, porque é algo muito desconfortável, né? Que gera muitos conflitos, muitos prejuízos na vida, enfim. Mas eu sempre falo que para resolver essa questão dos sintomas da ansiedade em si, é um combo, né? Não é só a psicoterapia, é uma mudança nos hábitos de vida também, né? A alimentação, muitas vezes, vai contribuir para isso, uma atividade física, o que você faz depois da psicoterapia também, tem todo um processo. É o Exato. combo em geral, né? A ansiedade, ela é uma coisa que eu acho que muita gente tem e não sabe, né? Porque tem níveis de Sim. ansiedade. Então, as pessoas não sabem identificar isso. Tem a ansiedade que paralisa as pessoas, tem a ansiedade que faz, né? Então, tem vários tipos de ansiedade e a ansiedade, ela só consegue ser tratada em terapia. Não, principalmente, eu não consigo ver outra forma. Tem gente que consegue amenizar com atividade física, mas eu acho que a ansiedade é uma coisa que tem que ser trabalhada em terapia. E às vezes as pessoas são ansiosas. Então, fui ansiosa por anos, ganhei peso, aí eu vou lá, vou numa nutricionista que vai me passar uma dieta mais restritiva, vou me ficar mais ansiosa ainda, né? Eu acho que não existe uma pessoa que não tenha feito uma dieta que assim, não posso comer chocolate e passou o dia inteiro pensando no chocolate que não poderia comer. Então, eu acho que não tem uma pessoa que não sofra com isso. E a gente precisa ter um olhar completo da vida, né? Um olhar de a gente ver, olha, realmente eu não consegui seguir esse plano porque ele não foi feito para mim, né? Ele não adianta, não é que não foi feito foi combinado, enfim, não foi feito para tua rotina, né? A gente precisa seguir um Sim. plano que a gente consiga seguir de forma leve, literalmente que seja de uma forma leve, que seja assim tão tranquilo que, nossa, nem parece que estou fazendo uma restrição, uma dieta. E aí aí tá a importância de procurar um profissional, né? Porque muitas vezes a pessoa quer seguir uma dieta de alguém que tá fazendo e tá dando certo para alguém. Ou qualquer outro medicamento, vamos supor. Aí a pessoa quer fazer a mesma coisa, porém a rotina dela é diferente, a forma como ela vive é diferente. E esse autoconhecimento Os também ajuda gostos nesses dois alimentares. aspectos, né? Sim, Exato, né? mas infelizmente E acaba falando de procurando um profissional depois de muito tempo. exato, e isso acho que é muito prejudicial. Acredito que seja muito prejudicial, porque quando a gente pensa assim, né, gente? Eu brinco falando assim, é uma ferida.
é uma ferida que precisa ser cicatrizada. E quanto mais tempo tu ficar banalizando ela, quanto mais tu tirar ela pro lado, tipo assim, eu sou ansiosa e sofrer com isso. Sou ansiosa e responder isso e não tratar, tu tá deixando aquela ferida criar um buraco muito grande que talvez agora, no momento, tu não vá perceber, né? Mas com o passar do tempo, isso vai te trazer muito prejuízo. Sim, e nós conseguimos observar, principalmente psicólogos, né, depois da pandemia, justamente isso, porque muitas vezes as pessoas acabam deixando para debaixo do tapete, né? Ansiedade, algum sintoma ali que não tá indo muito bem, algo patológico, e vai investindo em outras coisas, né? Tentando se distrair, colocando essa energia em outras coisas, no trabalho, coisas externas. Aí veio a pandemia e obrigou essas pessoas a pararem um pouco, porque literalmente muitas pessoas pararam, né? E falou: opa, olha, isso daqui que você empurrou ali para debaixo do tapete ainda tá aqui. E você vai precisar cuidar. Teve muitas crises de ansiedade, por isso, né? Muitas pessoas relatam: ah, eu tinha muito tempo, mas não era nesse nível. De repente veio, tudo se agravou. E é por isso, muitas vezes a pessoa vai colocando embaixo do tapete como se não fosse algo importante. Ainda tem muito preconceito, né? Mas está passando essa questão da Isso. saúde mental. Porque não é algo que a gente pode pegar, algo que é visível, né? Muitas vezes. Só quando a pessoa já está num nível muito elevado. Então tem muitas pessoas que acabam deixando para lá. Eu separei aqui Exato. 3 passos. Pode falar. Pode falar, pode falar. Eu separei aqui 3 passos para ajudar um pouco nessa questão da ansiedade e da alimentação, né? Porque muitas vezes, quando acontece essa ansiedade, a pessoa está descontando na alimentação. Ou buscando uma fonte de prazer, vai depender do aspecto ali da vida, né? Por isso que é muito importante o autoconhecimento, para ela conseguir identificar por que ela desconta na comida. Por que eu não consigo me alimentar da forma que eu fiz a dieta com a Nutri, né? Toda essa questão. Então, primeiro, dividir o que você sente com alguém. Porque tem muitas pessoas que acabam guardando medo, desconfiança, algum problema que tem e não consegue desabafar. E acaba descontando na onde? Na comida, querendo ou não. Então procure alguém da sua confiança, né? Claro que não vai sair se abrindo aí, conversando com todo mundo, falar, a psicóloga falou para sair conversando aí com todo mundo, né? Vai ser alguém da sua confiança que você se sente bem para isso. E passo 2, conseguir pedir ajuda quando você está sobrecarregada. Por exemplo, mãe. Acredito que muitas mães nessa pandemia se sentiram muito sobrecarregadas, né? Porque de repente elas tiveram que exercer vários papéis ao mesmo tempo. Não que elas não exerciam antes, né? Mas era assim, das 8 às 6 eu estou no trabalho. Ali eu faço o papel de CLT, né? De Funcionária. empregada daquela empresa. Isso, funcionária daquela empresa. Quando eu chego em casa, eu sou mãe e esposa. E de repente, na pandemia, tudo se viu ao mesmo tempo. Então é importante, sim, delegar tarefas, né? Quando você se sentir sobrecarregada. Tem um marido, tem um filho que consegue fazer alguma coisa, se permita dividir, se permita compartilhar com essas pessoas que você precisa de ajuda. Muitas pessoas acham que pedir ajuda nos torna fracas. E muito pelo contrário. Você pedindo ajuda, você vai estar mais forte para aquilo que você quer. E o terceiro, nós já falamos um pouco aqui, é de fazer atividade física. Todo mundo fala de fazer atividade física, de alimentação, de terapia, mas é algo que não é colocado em prática na realidade, né? Por exemplo, faça atividade física. A pessoa fala, eu não gosto de academia, não gosto disso, não gosto daquilo, mas o que você pode fazer hoje para fazer um pouco de atividade física? Por exemplo, caminhada. Eu vou de carro até uma loja que tem próximo da minha casa. Você pode ir andando? Como que é? Você consegue chegar até lá? Então são pequenas mudanças no dia a dia que pode contribuir para isso, né? Exato, eu até falo, complemento da atividade física. Eu amo atividade física, né? Eu sou uma pessoa que eu levanto essa bandeira,
Porque o meu namorado, ele é personal trainer, então, como aqui é um combo, né? A gente tem que mexer o corpo. O corpo não foi feito para ficar parado, tá? Isso é fato. O corpo não foi feito para ficar parado. E o simples fato de tu alongar o teu corpo, acorda e alongar o teu corpo, aqueles alongamentos básicos que quase todo mundo conhece, né? O simples fato de a gente alongar o corpo, a gente já tá mexendo o corpo. Então, às vezes, tu não quer fazer uma caminhada, não quer fazer nada, mas coloca como meta todos os dias, antes de dormir, antes de sair para trabalhar, enfim, coloca como meta 5 minutinhos que tu alongue o teu corpo e que tu esteja realmente com atenção naquele momento. Que tu sinta o teu corpo Sim. alongar, sabe? Então, realmente estar ativo naquele momento para que realmente teu cérebro entenda. Coloca uma roupa que tu vá fazer isso sempre, sabe? Para o teu cérebro realmente entender que tu tá naquela atividade física. Que alongamento e coisa assim também é mexer o corpo, gente. A gente não precisa sair correndo uma maratona, mas a gente pode alongar todos os dias e caminhar 2 vezes na semana. Já é alguma coisa, já é melhor do que nada, né? Sim. E acho que E vamos tem abrir para muito. perguntas, né? Opa. Sim, pra gente ir fechando aqui. Tem muito essa questão de fazer, eu só vou fazer, se eu for fazer todo dia na semana, 1 hora, meia hora. E não é totalmente assim, né? Se você pode fazer um pouquinho hoje, o que você pode fazer hoje? Você pode andar 10 minutos? Ok, vamos andar 10 minutos. No outro dia você pode andar 20. Tem essa questão da cobrança, é muito forte para quem é ansioso, né? Exato. Essa questão de E fazer tudo sair, perfeito e não sair aceitar. do 880. Ou eu faço cem por Uhum. cento ou eu não faço. Não, gente, se a gente conseguisse sair se a gente conseguisse ter 100% todos os dias, tudo bem. Uhum. Mas a maioria das vezes a gente não, porque assim, tu não acorda todos os dias igual. Não é todos os dias que tu vai acordar igual. Então não vai ser todos os dias que tu vai te alimentar igual. Não vai ser todos os dias que tu vai fazer atividade física na mesma intensidade. Então, o feito é melhor do que o perfeito. Saiam desse 880, ou eu faço 100% ou eu não faço. Façam o que dá essa semana. Foi uma vez? Foi 2? Ok. Façam o que dá na alimentação. Não precisa ser 100% perfeita. Não precisa ser 100% perfeita a alimentação, mas o máximo que vocês conseguirem já é algo. Já é melhor do que Sim, nada. essa questão de cobrança, né, é muito forte. Exato. Eu então vou começar a ler aqui as perguntas. Você ainda não está com acesso aí, né? Não. Pra mim aqui parece que Tá. tem 2 pessoas online. Eu acho que o seu deve estar oculto. Depois a gente vê isso. Eu vou ler aqui. A Fernanda colocou uma live que vai contra a minha rotina, mas tem dicas muito valiosas para aplicar nos meus dias. Obrigada, né? Obrigada. O Ricardo colocou: toma um suco de frutas com couve pela manhã. Hoje me acostumei tanto que o sabor é como leite. Isso já faz 4 anos. É a questão de mudanças de hábitos, né? Que nós estávamos falando. Isso, isso. Deixa eu ver aqui. Senão eu acho que subiu algumas aqui. Calma aí, gente. Ó, falaram mexerica aqui, tá vendo? Ah, Estava aqui, como que é o nome que você falou aí? bergamota. Bergamota. É bem diferente. Aqui eu nunca tinha escutado. Ó, a Catiane colocou: eu sempre me pergunto, eu comeria um prato de arroz e feijão? Se sim, eu sei que é fome realmente. Se não, eu tomo água que passa. Exato. Aí é fome fisiológica. Deixa eu ver o que é mais aqui. Eu acho que acabou agora. Falando, é o Ricardo, né, da questão do suco. É muito interessante que as pessoas falam assim, nossa, a primeira refeição é a mais importante, o café da manhã é a refeição mais importante. É que assim, o nosso intestino, ele tá descansando. Então, os primeiros nutrientes que a gente colocar para dentro, os primeiros nutrientes que a gente colocar são os que mais vão absorver de uma forma melhor. Então, essa questão de tomar suco verde de manhã, não que não possa ser tomado em outro momento, né? Mas a gente tem uma absorção melhor pela manhã, independente de qualquer alimento, tá? Independente de qualquer alimento.
Certo. Só para concluir, então, Lari, que daqui a pouco o WhatsApp vai nos derrubar. Se você quiser falar mais alguma coisa, fechar. Já? Passou Não, rápido, é né? isso então. Passou muito rápido. Vamos marcar outras. Sim, já temos planos aí para marcar a próxima. Isso, Alimentação, a gente até ficou em dúvida de alimentação e relacionamento. Depois vocês comentam lá no isso. É, GTV, depois vocês comentem. tá Então bom? tá, gente. Muito Então, obrigada pelo só vou. convite novamente. Eu que Pode agradeço por falar. você ter aceitado e contribuído bastante aí, porque tem muitas dúvidas, né? Que às vezes nós profissionais achamos que não, todo mundo sabe disso, mas muitas coisas acabam saindo, né? Não tem ali a informação ou não chega da informação da forma correta. Então, eu agradeço quem quiser marcar uma consulta, saber como funciona o trabalho da Lari, ela está disponível aí no direct, né? E quem quiser também Isso, saber tô alguma fazendo informação das atendimentos minhas consultas, online. pode me chamar. Isso, tô fazendo atendimentos online, é só me chamar ali no direct que a gente conversa. Tá bom. Bem? Obrigada, uma Então tá, ótima muito noite a obrigada. todos. Tchau, tchau. Beijinho. Tchau, tchau.